Começando mais um bate-papo, eu, Cláudio Tibérios e o JP Carvalho. Muito bem, hoje quem vai apresentar o entrevistado ilustre deste dia ou desta noite, para quem está assistindo em loco nesta segunda-feira, sou eu. Conheci o menino quando ainda nem existia internet. Aí eu costumo brincar que se a internet acabasse hoje, essas três criaturas que estão na tela viveriam suas vidas muito bem, porque nós vivemos antes da internet. Fala, senhor Edson Grazef, tudo bem? Que honra! E muito obrigado, senhor Jota, por agilizar este reencontro. Tudo bem com você? Virou meu novo amigo de infância agora já. Ah, é verdade. Você chegou antes que eu, velho. Pô, aí não. E aí, Claudinho, e aí, Claudinho, meu velho amigo, e aí, JP, meu novo amigo. Tudo bem? Joia, satisfação enorme mesmo. Obrigado aí pela oportunidade da entrevista, sensacional. O Cláudio, não sei se você vai falar isso, mas o Cláudio, ele permeou toda a minha trajetória como músico dentro do metal desde o início, né? Desde o início. Ixi. E lá se vão mais de 20 anos, porque mais de 30 anos, na verdade. Eu diria que é mais de 35. Mais de 30, porque a gente começou a conversar por conta das cartas. Você Sim. ainda morava no interior. Da onde você era mesmo? Eu morava em Mariporã, interior de São Paulo. Inclusive, eu tenho essas cartas guardadas, Cláudio. Eu não sei onde estão, mas eu tenho todas as cartas daquela época guardadas numa caixa. E a gente começou a se corresponder por cartas naqueles anúncios da Rock Brigade, né? Da época que era fanzine xerocado ainda. Eu acho que a gente se conheceu, na verdade, por causa do senhor Leandro Valzac, que trabalhava em frente aonde eu trabalhava, na Teodoro Sampaio, e na época ainda existia o Berit, e aí, por causa dessa junção de Berit, não sei o quê, eu acabei te conhecendo e a gente conversando descobriu que a gente já trocava ideia por carta. Foi isso. É isso, exatamente. O Valzac tinha a lojinha na Teodoro. E aí, anos 90. A gente descobriu que a gente sempre foi amigo. A gente sempre se amou, mas nunca se viu. Nunca te vi, sempre te amei. É o que a gente chama hoje de amigo virtual, né? A galera que acha que é para frente, sou amigo virtual. Não, a gente já fazia isso há muitos anos. Pois legal. É muito louco. A gente só enfiou na fibra ótica, né? Edson, você tem uma... Eu estava escutando o Motorhammer agora. Sim. Pô, legal. Estava ouvindo de novo, né? E aí levei até uma bronca, porque eu estava escutando também o cover do... Caramba, peraí que eu acabei esquecendo. Hã? Não, você faz o cover do Dio, você faz o vocal. Ah, do Dio. Você está fazendo o vocal. Aí o cara me encheu o saco aqui. Quando você falou assim, só um minutinho, tal, não sei o que, tá. Rainbow in the Dark, o vocal cover. Sim. Você já falou para 1.785.400 pessoas e sites e zines. Como que você começou a ter esse lado do vocal? Você foi aperfeiçoando, sim. Você também fez, sim, claro. fez aulas de canto. E conseguiu juntar a bateria com o vocal. Mas eu não quero fazer perguntas sobre isso. Tá. O que me chama a atenção são duas coisas que eu queria que você dissertasse para nós. Essas são as perguntas interessantes. Hã? Essas são as perguntas interessantes. Olha só. Tá, você é um baterista que, olhando sua forma de tocar, você seria um baterista canhoto. Mas você toca aberto. Eu sou esquisito, na verdade. Né? Você toca aberto. E eu queria que você falasse para nós um pouquinho da sua técnica como baterista e uma coisa que me chama a atenção. Você nunca, com as bandas que você participou, que eu participei junto com o videoclipe Panzer, Reviolence,
Todas praticamente. Você sempre busca algo que não está sendo feito usualmente. Fale um pouco sobre isso para mim, por favor. Nossa, sensacional. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a parte da batera. Cara, você quer que eu fale da batera como batera ou batera cantando? Faz os Ou dois. tudo? Faz os Tá, dois, beleza. porque você pode levantar a curiosidade de quem quer, de repente, cantar e tocar também. Tá. Aí tem que se esforçar, hein? A parada é o seguinte, a minha para, acho que pegando o gancho aí que você falou de tocar aberto, essa parada de tocar aberto para mim, ela começou acidentalmente nos anos 80, quando eu peguei meu primeiro kit, por causa essa história que eu contei 1 milhão de vezes, cabe contar aqui. Eu comecei a tocar batera por causa do show do Exciter e do Venom, que teve aqui na Portuguesa, se eu não me engano. Portuguesa, foi na Portuguesa. Eu não fui nesse show, queria muito ter ido nesse show, não fui nesse show. E o menino que... A gente tinha uma banda de escola, vocês dois sabem melhor do que ninguém que as bandas de escola. A gente tinha uma banda de escola na qual eu era o vocalista. E eu já adorava o Dan Biller. Dan Biller para mim era tudo naquela época. E aí esse menino que era o baterista fugiu de casa para ir no show do Dan Biller. Fugiu de casa mesmo. Pegou uma bolsa nas costas e fugiu de casa. E para fazer essa fuga, essa aventura metálica dele, ele precisava de dinheiro e ele me vendeu a bateria dele por 100 cruzeiros na época. Nossa. Até hoje eu lembro. 100 cruzeiros era um bumbum tom, um surdo e uma caixa de fanfarra e um pedal. Só. Não tinha mais nada. Não tinha Ferrari, não tinha máquina de bal, não tinha estante, não tinha porra nenhuma. E aí ele pegou esses 100 cruzeiros, pôs no bolso e foi pro show do Exciter e sumiu e apareceu uma semana depois, a família achou ele. Aí é uma outra história, uma outra que não cabe agora. E aí eu vim com aquela... Eu já cantava devido... como você até falou, você fez aula de canto. Eu falei não, porque na verdade eu nunca fiz aula de canto. Eu participei de coral infantil, também por acidente, quando eu era criança, numa seleção de vozes na escola, acabaram descobrindo que eu era afinado e eu acabei entrando no coral infantil e eu cantei por uns 3, 4 anos. E aí ali eu aprendi a cantar. De certa forma foi aula, mas não foi aula, né? Mas aprendi de cantar por conta disso. E aí quando eu vim com aquela bateria para casa, porque eu já era fascinado por batera, aquele álbum o Fast as a Shark do Accept, Fast as a Shark. Esse álbum fenomenal e aquela coisa de 2 bumbos, aquela capa com uma batera cromada, aí eu já era fascinado por isso. Aí quando eu cheguei com a batera em casa, eu falei, pô, agora eu não tenho batera e eu sou vocalista. Eu vou ter que aprender a tocar essa porra e eu vou cantar, que eu adorava o Dan Biller, queria fazer igual. Só que poucos dias eu percebi que ia ser impossível. Eu não tinha condição alguma, né? Não sabia tocar batera e cantar. E aí, cara, eu acabei seguindo só pela bateria. Eu abandonei a história de cantar, abandonei a história da voz e segui só pela batera por, sei lá, 30 anos, né? Todo mundo me conhece como baterista. Aí, quando o Panzer acabou, e eu queria muito, muito mesmo, enveredar pelo meio do Stoner, o Panzer já tinha isso, né? Até que eu estava conversando com o JP esses dias, a primeira banda a fazer Stoner Metal, que se chama hoje no Brasil, foi o Panzer, isso em 91, né? Ninguém sabia o que era isso. E aí, cara, eu queria muito cantar e eu queria uma coisa mais enxuta e eu queria muito tocar Stoner. Eu falei, não, eu vou cantar e vou tocar batera. E também realizar o sonho de menino de cantar e tocar batera. Tem até um comentário do Cláudio Duarte no primeiro post que eu coloquei em alguma rede social, ele pôs assim, que a Cláudia é muito meu amigo, ele pôs assim, pronto, sonho realizado, porque ele sabia que eu queria muito isso. E, cara, por incrível que pareça, com todos os medos que eu tive de entrar nessa onda, deu muito certo, cara. E por incrível que pareça, começou a agradar muitas pessoas.
E tô aqui até hoje. E o Motorhammer é um nível, sei lá, uns 5 degraus acima de dificuldade do que eu comecei a fazer. 5 ou 50 degraus acima do que eu comecei a fazer com o Cosmic Rover, né? Então, essa seria a sua primeira pergunta. Agora, a questão de por que eu faço sempre o que está fora da onda. Bicho, eu acho que eu sempre faço o que está fora da onda porque eu odeio metal melódico. Entendeu? Eu odeio metal melódico e o Brasil é o país do metal melódico e nunca vai deixar de ser. Eu entendo você, né? Eu acho que as instituições que resolveram ditar as regras do metal que fizeram muito mais mal para o estilo do que bem. Né? Exatamente, você falou muito bem, JP, as instituições do estilo aqui no Brasil, e houve essa dominação do mercado. É um mercado, né, cara? Um mercado que gera muita grana para essa galera. Então, acabou criando um público que até hoje sustenta essa história toda, né, cara? Então, todo mundo que vem fora isso tá contra a maré, né, cara? Cada um fazendo uma coisa. E eu vou mais além, eu vou muito mais além, porque eu sempre fui um cara da Zona Norte. Você é um cara da Zona Norte também, né? E também. Eu penso assim, eu acho que as coisas sempre aconteceram muito, né? Não querendo ser bairrismo, mas uma coisa que os pessoas tapam um pouco os olhos para isso. Mas, inclusive, politicamente, a nossa cidade sempre cresce para o lado da Zona Sul, né? Tá certo que tem uma oligarquia aí para quebrar esse paradigma, né? Sim. Mas sempre existiram assim clubes fechados, né? Então era muito difícil, cara, as pessoas enxergarem a Zona Norte. Eu sou um cara que eu tive banda desde muito cedo, assim, e tipo era um clube. A gente tinha um clube na Zona Norte, tudo que a gente fazia era aqui, não ia para lugar nenhum, não crescia. Mas aos poucos isso foi mudando, mas não mudou muito, não. Não mudou muito. E você conhece muito bem as bandas, as mesmas que eu conheço. A gente pode começar a falar um monte de banda da época, tipo, bandas incríveis que tinha aqui, Mr. Feeling, quem mais? Longe dos Becos. O Chemical, que estava aí, que era Sonsa, ele virou Chemical, que era fantástico. Trevas, do meu amigo Aldo. Fora as bandas punk, né, JP? Que tinha pra cacete. Muitas, né? Era inacreditável que teve uma época na minha vida que a gente tocou, eu tinha uma banda de HC, chamava Hacktuf. Você foi do cara, a gente Hacktuf? começou a tocar hardcore. Hã? Você foi do Hacktuf? Puta, muito tempo da minha vida. Tá vendo, Cláudio? Eram estrelas da Zona Norte que só a gente conhecia. Essa banda eu ouço falar desde que eu sou moleque, cara. Eu não conheci ninguém da banda. O Coruja tocou. O Coruja tocou com você? Não tocou? Hã? O Corujão tocou. Corujão, batera? O Corujão, eu digo para todo mundo que o Corujão é o batera mais fantástico que eu já toquei na minha vida. Assim. Tem uma coisa que foi engraçada, que quando ele se distanciou do Hacktuf, a gente colocou um outro batera, e eu até então só ouvi o Corujão, né? Você estava ali no palco e, para mim, a minha referência era sempre o Corujão. E eu comecei a ouvir riff por causa das referências, porque eu ia tudo no Corujão, porque o Corujão é um relógio, né? E eu ia tudo na dele, assim. E quando a gente trocou o batera já não era tão preciso quanto ele, apesar de ser muito tão rápido quanto ele, não era tão preciso assim. E eu comecei a ouvir riff. E teve situações de shows que eu parava assim, ficava ouvindo o riff, eu falava assim, nossa, esse riff é bom. E esquecia completamente de cantar. Assim. Tem vídeo disso, assim, ó, no amplo, assim. E o Coruja é o punk cabeludo, né, cara? Então, nessa época eu descobri que quase todas as bandas punks do mundo são daqui da Zona Norte. Da Zona Norte, isso é verdade, cara. Eu falei, nasceu tudo aqui, cara. Tem, inclusive as de fora, a maioria nasceu aqui. É interessante você perceber isso, assim, quando você está vivenciando aqui. Né? Sim. Tanto que o Panzer mesmo, eu posso dizer que é uma banda da Zona Norte, porque a gente era de Mariporã, conexão de Mariporã, que é a próxima cidade depois da Zona Norte. Então, todo mundo que a gente conhecia era da Zona Norte. Então... Colado, Guarulhos e Mariporã, tudo os nossos vizinhos, é tudo uma coisa só, né?
O cenário da Zona Norte, que era muito forte nesse período. É isso mesmo. A gente tinha muito mais afinidade com bandas de Guarulhos, Sim. né? Inclusive, acho que na entrevista com o Wagner, acho que a gente falou disso, não lembro se falou ou não. A gente tinha muito mais afinidade com bandas em Guarulhos, inclusive o Racktuf tocava muito em Guarulhos do que com bandas do restante da cidade. Assim, as pessoas viam a gente como tipo assim, é esses moleque. E a gente era tudo moleque mesmo, né? A gente era sangue nos olhos. Né? Os caras falavam, os maloqueiros aí. Era muito moleque. Cara, eu acho que cabe a gente contar essas histórias para os mais novos e entenderem por que as coisas são como é hoje, né? Uma coisa que é engraçada, assim, tem um amigo meu que mora muito próximo de mim aqui, Márcio Garcia. Ele é muito ligado ao pessoal do Corsos, tá ligado? Eu acho, se eu não me engano, ele é técnico de guitarra do Armored Down, alguma coisa assim. E eu fazia um trampo de dog walker para eles lá, e eu fui pegar o cachorro para passear. Quando eu voltei, ele pegou o livro do Corsos, me deu assim, falou assim: já leu? Eu catei o livro e disse: não. Falou: leva aí para você ler. Eu falei: tá bom. E trouxe o livro para ler. Falei: legal, um livro para ler. Eu tava assim, saco cheio dos livros que eu tava, não tinha nada de novo. Eu falei: vou ler esse aqui. Cara, eu comi o livro em 12 horas. Assim. Caramba. Por quê? Porque a história deles, né, até a hora que eles se tornam uma sessão, que faz primeiro coisa, até antes disso, a história deles era os mesmos perrengues que a gente tinha, que era a mesma coisa, cara. E tipo assim, eu me vi muito naquilo ali, né? Eu falei, guardadas as situações geográficas, né? E eu me vi muito naquilo ali. Eu falei assim, nossa, cara, eram os mesmos perrengues, eram as mesmas coisas, a mesma batalha e o caramba. E existia uma separação, né? O pessoal meio que não se misturava, mas sempre tinha um que era amigo de todo mundo, acabava meio que conhecendo e pá, mas a coisa nos anos 80 era um pouco mais difícil, assim, de ter amizade e pá. Depois, com o tempo, a coisa mudou um pouco, assim, mas eu acho que, né, pra gente aqui da Zona Norte sempre foi mais difícil. Sempre foi mais difícil. Nossa, meu Deus do céu. Eu estou aqui viajando agora, porque vocês foram conversando, eu comecei a lembrar de várias situações, de locais que eu ia. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Porque, assim, apesar de não ser... eu morei muito tempo na Zona Sul, principalmente na época que conhecia o Berit. Antes mesmo do Berit, né, antes mesmo de começar a tocar, eu ia muito naquele Rainbow Bar, né? Foi a primeira vez que eu vi, o Corsos ao vivo, né? A primeira vez que eu vi os caras ao vivo foi lá. Aí, de vez em quando, eu falo isso pro Dick, e o Dick pergunta se, como assim, né? Você estava lá? Eu falei, eu estava, não é possível, eu estava naquele show lá, primeiro show dos caras. Primeiro, se não foi o primeiro oficial, mas foi um dos primeiros shows do Corsos. E aí a gente vai percebendo, nós três, acho que poderíamos estar conversando sobre isso, que a gente acompanhou o desespero para conseguir comprar um LP, a troca de fotografia na frente da Woodstock, o enxame de pessoas que iam nos eventos, nos Hollywood Rock, por exemplo. Não vou falar nem do Festival Rock in Rio, Hollywood Rock, no Pacaembu era um negócio assim que a gente morria, queria ir, né? As Rock Brigades passando de mão em mão, né? Comprava e era todo mundo ia. Isso, e ninguém, e aquilo era tratado. Eu lembro que quando saiu uma vez, acho que eu peguei a Road Crew a primeira vez, né? Nas primeiras edições, tinha as alas que ficavam, é a concorrência, mas tinha as alas que compravam as duas. E a gente eu mesmo comprava as duas. Comprava as duas e queria mais. Eu comprava as duas. Não tinha essa coisa de... E aí um ou outro ali queria um pouco mais alternativo, vinha com a bis e tal. Dentro dessa evolução toda, eu devo entrevistar vocês dois agora, já que vocês são amigos novos agora. Queria saber de você a sua motivação para permanecer, uma visão lógica. Como que você enxerga hoje isso que nós chamamos de cena heavy metal brasileira? Quando eu falei que eu ia parar, cara, eu não houve esse... Acho que houve 2 momentos não de eu parar, cara.
mas houve o primeiro momento onde eu falei chega, que foi o fim do Revivalist. Passei aí já. Que você acompanhou de perto, Cláudio. Sim. O Revivalist durou 9 anos, uma banda que fez coisa pra cacete, rolou um monte de coisa com a banda, tocou pra cacete, viajou, gravou, lançou disco fora do Brasil. 2 videoclipes. 2 videoclipes produzidos por esse nosso amigo Cláudio. Um grande reconhecimento da mídia. Exatamente. Até o Jerry do Tankard era fã da banda. Foi uma banda que teve tanta coisa legal, mas trouxe tanta merda junto, cara, e tanta merda pra minha vida também. E eu vi. E aí, quando culminou num acidente onde o vocalista quase morreu, eu falei: chega, tem algo errado com essa banda. Nós estamos insistindo demais com uma coisa que não, talvez não fosse para ser. E aí eu resolvi acabar com a banda, né, de uma vez, e nunca mais aconteceu e nunca mais vai acontecer. Então foi um momento de chega para um trabalho e não para continuar. E houve um momento também quando o Panzer acabou, cara, eu resolvi dar um tempo para minha cabeça mesmo, eu me focar mais no meu trampo com a tatu, tudo, e foi um momento bem conturbado ali, o fim da banda. E eu estava passando por um momento pessoal muito conturbado também. Então eu resolvi parar para pôr a casa em ordem, para entender o que eu ia fazer, para continuar, mas não parar. Eu sabia que eu ia continuar, mas não sabia quando, tá ligado? Foi onde nasceu o Cosmic Rover, tudo, mas isso, sei lá, talvez quase um ano depois. Mas não foi um chega, foi uma pausa, assim, para pôr a vida pessoal. Do acelerador, né? Isso. Porque o Cláudio acompanhou o Panzer de perto muitas vezes e o Cláudio sabia que era o pé no acelerador, quinta marcha, e vamos que nós vamos perder o trem e loucura, entendeu? O Cláudio acompanhou, sabe que a banda era um ritmo de doideira, né? Talvez até por ser assim que a gente conseguiu furar lá o esquema Zona Norte que a gente estava conversando agora há pouco. Mas e a banda tava indo para fora, tava viajando, tava começando a fazer tudo internacional, caralho. Então as coisas estavam crescendo por um outro caminho, cara. E aí de repente quebrou, a cabeça dá uma, né? E agora? Mas eu não queria parar, cara. Eu sabia que eu nem podia parar. Mas aí eu precisei dessa pausa. Mas falar que eu vou parar para nunca mais fazer, cara, acho que isso eu nunca vou falar, velho. Isso tá dentro do meu DNA, assim. Eu tenho que estar fazendo música, eu tenho que estar compondo, eu tenho que estar realizando coisas, tá ligado? Eu sou um cara que eu não consigo nem ficar muito quieto, parado no lugar, cara, tá ligado? Para mim é difícil ficar sentado no lugar quieto. Imagina se eu não tocar, cara. Então, parar, nunca vou parar. Aproveitando o gancho do que você falou aí, o Panzer tem 4 discos lançados? 6. 3. São 3 discos lançados. Vocês fizeram também 6. Tá vendo como eu estou desatualizado? 6 discos lançados, vocês fizeram um evento uma vez, chamava Panzer Fest. Fizemos 4 anos seguidos. Eu lembro que com uma edição no Mato Grosso. Eu lembro que isso fez um barulho legal, que a estrutura era boa, bandas muito boas. E o cara... Qual é o sentimento que você tem hoje dentro? Porque, inclusive, numa entrevista passada, que eu não lembro qual foi, eu falei que eu achava que o Panzer era uma banda injustiçada. Foi. O que você acha que faltou nesse momento das pessoas, principalmente aqui, né? Porque você acabou de falar que as coisas estavam acontecendo para vocês fora daqui. Mas o que faltou o Panzer ter um reconhecimento, já que era uma banda tão diferente assim, em termos estéticos, né? O que você atribui a essa falta de interesse das pessoas com o Panzer? Cara, assim, não vou te dizer que é falta de interesse, porque a gente sempre teve público, né? A gente sempre teve... tem até uma história muito louca, só para você ter ideia assim, do nível do negócio como era. A gente foi fazer uma entrevista na Brasil 2000, na época, e o Paul Diano estava fazendo entrevista no mesmo dia. E aí
Não, ele tinha feito show, a gente tinha feito show, ele estava fazendo entrevista. E aí ele, inclusive, Cláudio participou disso. Eu acho que foi aquele show, um dos shows da Casa de Cultura Ipiranga, foi um daqueles shows, eu não lembro qual foi. Aí o Podiano virou pra gente e falou assim: foi vocês que destruíram o meu show? A gente começou a dar risada. Com o Acho que Verite? foi. Porque tinha gente pra cacete Mano, pra assistir. espetacular! Espetacular. Casa de Cultura estrumbada para ver Panzer, Berit, mas não lembro quem, Ratazana, acho, não lembro. Nem lembro. Eu sei que o Amilcar Cristófaro fala até hoje desse show que ele estava assistindo. Esse show eu tenho. Esse show ele tá em vídeo inteiro, o do Panzer. Ele tá em vídeo inteiro. É só ele que eu tenho, infelizmente. Não, tudo bem. No meu canal do YouTube tem esse show inteiro, inclusive dá para ver lá o Amilcar, o Vitinho em cima do palco. O Castor, acho, não lembro. Então, assim, o Paul Diano falou, foram vocês que destruíram o meu show, porque o show dele tinha pouca gente e esse show nosso estava estrumbado. Então, assim, isso. Um exemplo, eu estou dando um exemplo do que a banda tinha em relação ao público. A gente sempre teve público, a gente sempre vendeu legal os discos, tudo. Mas o que aconteceu, cara, com a banda no fim das contas, é que eu acho que é o que aconteceu com várias outras bandas no Brasil daquele momento, tá? Que vieram naquele momento ali do começo dos anos 90. Eu acho que todos nós fomos... a gente estava no lugar errado, fazendo o som certo para as pessoas certas. Entendeu? Então, como eu falei lá no começo, eu acho que teve todo um momento de impulsionamento eu falei isso 1 milhão de vezes em entrevista já e vou falar novamente. Houve um impulsionamento tão gigantesco de bandas de metal melódico e todas as bandas que estavam naquele período, que não eram de metal melódico, ficaram em segundo escalão. E o Panzer foi uma delas. O Scars é um exemplo igual, do mesmo momento. O Scars é uma banda irmã. É uma banda irmã do Panzer. E naquele momento ficou ali em segundo escalão. Por quê? Porque os caras eram Eterna, era o Angra, e mais a outros, né? O Angra é o maior de todos. Então, cara, eu acho que sempre todas as bandas que não seguiram essa trilha do power metal, metal melódico, sei lá, cada um chama do jeito, ficaram num segundo escalão, entendeu? Mas eu acho que esse foi o principal da banda não ter voado tanto. Agora, existem uma série de outros fatores internos e que aí não vem ao caso, né? Mas a banda... Edson, eu tava... porque assim, eu vou ser bem sincero com você. Eu parei no Cosmic Rover, aí começou a acontecer 1 bilhão de zilhão de coisas. Mas enquanto eu estava vendo aqui as coisas do Motor Hammer, que é um trabalho seu, no meu pouquíssimo conhecimento de inglês, eu flagrei 2 coisas e lembrei de uma outra situação. Você escreve a maioria das letras dos seus trabalhos, certo? Sim, senhor. Ok. Por que você enveredou para o lado do existencial nas suas letras? Tá. Você não fantasia. Era essa a pergunta? Era essa. Por que você enveredou para o lado do concreto? Hoje eu estou zero of me. Hoje eu estou uma bosta. Então, sabe? Aí eu estava vendo aqui The Metal Church tentando entender a letra. Eu falei, cara, ele estava de uma aventura. Kings of the Night. Tudo relacionado... assim, a vida, né? Cara, é assim, eu sempre fui uma espécie de vou falar um negócio bonito agora, hein? Eu sempre fui uma espécie de um cronista do dia a dia, de tudo que tá, e das pessoas que estavam ao meu redor. Em todos os discos eu sempre gostei de escrever sobre experiências de vida. Eu acho que você pode passar ideias através disso e outras pessoas vão se identificar e vivenciar coisas que vivenciaram e está ali escrito. Eu acho interessante.
Por exemplo, Metal Church, por exemplo, você citou aí, que inclusive a letra ela é minha, mas ela é baseada numa crônica do meu irmão, que era o baixista do Panzer no começo. Essa letra fala do movimento lá do Metal da Montanha, que é o movimento dos headbanger lá de Mariporã, de toda aquela área. Até hoje eles se autodenominam assim, o Metal da Montanha. A gente cresceu no meio dessa galera, né? Os caras, as garotas, todos ali dos anos 80, dos 90. Então, essa letra, ela fala disso, de toda aquela vivência que a gente teve com aquela galera, nas madrugadas, nos shows, que é uma coisa que, se você for ler agora, entendendo o que eu escrevi, você vai se reconhecer ali na tua turma, o JP vai se reconhecer na turma dele. Então, eu sempre gostei de escrever baseado em experiências pessoais. Por exemplo, o Inside do Panzer, o primeiro álbum, ele basicamente ele fala de cocaína, cara. Porque, tipo, eu nunca usei cocaína, mas eu convivia no meio do monte de junk, cara. Então, eu ouvi história pra cacete, conheço história pra cacete. Então, pô, tem uma letra lá, inclusive, que eu ouvi uma história de uma garota numa madrugada e no dia seguinte eu escrevi a letra. Tá lá no disco, que é uma história horrível que ela me contou dali da vida dela, como estava sendo, eu fiz a letra. Então, cara, eu sempre escrevi por esse lado. Quando eu comecei o Cosmic Rover, e o Cosmic Rover foi uma banda que surgiu do meu grande saco cheio de tudo que eu vinha fazendo até então, né, de tocar trash, de falar sobre existencialismo, sobre todas essas coisas, o Cosmic Rover ele é uma puta fantasia, assim, numa pá de coisa, meio que quase que HQ. Porém, Yesterday was crazy. Was crazy, eu ia chegar nela. Porém, Yesterday was crazy, não. Yesterday was crazy é uma balada na madrugada muito louca que eu fiz com o Rodrigo, uma virada de madrugada doida. E eu escrevi a letra, mas a letra conta essa história toda como se a gente estivesse viajando pelo espaço, não ali onde a gente estava. Então, de certa forma, né? Meio Josie e as gatinhas, né? Quem lembra desses desenhos, né? Lembro. Então é meio isso aí. Na música a gente vai indo de planeta em planeta, de festa em festa, de planeta em planeta. Porque a gente ficou na madrugada indo de festa em festa. Então eu criei essa comparação aí, essa ficção, mas baseada numa história que realmente aconteceu. Mas basicamente é isso, cara. Eu sempre gostei de escrever sobre a vida, a minha vida e das pessoas ao meu redor, né? E por que você não lança um livro, cara? Sério? Na verdade, eu tenho um livro meio que escrito assim, mas eu nunca me levei a sério para fazer isso dessa forma, tá ligado? Mas eu tenho uma porrada de texto guardado, tem textos contando histórias da minha família, tem um monte de coisa, mas nunca. Quem sabe um dia? Tá Seria legal. Sim. Seria bom porque assim, a gente vai vendo os seus projetos, as bandas cover que você participa, aquela coisa da mente inquieta, né? Que não para. E aí a gente vai lendo os comentários. Eu acho que pessoas assim que estão sempre indo de. Lógico, quem não gostaria de ser um Lars Ulrich de uma banda só que não pode ter mais nada, né? Tem essa crise lá do Metallica, não vai fazer nada. Por outro lado, tem 3 pessoas aqui que já fizeram um monte de coisa e está sempre tentando ou se reinventando, né? Isso é muito positivo, não é verdade? Eu vou costumo contar dizer... vou contar a história para vocês. Eu falei para o guitarrista que toca comigo hoje, o David Filk, que é o cara que fez a música da nossa vinheta, e eu falei para ele, a gente está fazendo um trabalho aí há quase um ano já, né? E eu falei para ele, mano, eu creio que essa vai ser a minha última empreitada de tocar, de cantar e pá. E ele respondeu para mim, de novo, já tá. Né? E eu não falei mais, eu deixei para lá. Cara, eu acho que eu costumo pensar, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu penso assim que a gente chega num ponto da carreira da gente que você vai estar indo sempre em rumo ao abismo, tá ligado?
você vai rumo ao abismo e salta. Salta. Você vai sempre saltar rumo ao abismo. Mentes inquietas como a nossa, que tem que produzir o tempo inteiro, você tá sempre se jogando no abismo para ver o que vai acontecer, tá ligado, cara? E sempre o paraquedas abre. E o paraquedas sempre abre, cara. Você sempre cai num lugar legal. Eu acho que a mente inquieta, ela te traz isso, tá ligado? E a gente segue um caminho indo para o próximo abismo, né? Mas é isso mesmo, cara. Cai nesse, não se machuca, segue, chega no próximo, pula de novo. Edson, me fala uma coisa, cara. Você está aí com mais não sei se posso chamar projeto ou banda, em que pé, o que nós podemos saber de novidade do Cosmic ou do Motorhammer ou de algum projeto que você esteja desenvolvendo? Porque agora também o lance dos vocais está chamando bastante atenção dos fãs, né, meu? Cara, é assim, explicar o Motorhammer qual que é. Esse ano eu estou fazendo 35 anos de carreira. É o tempo que eu te conheço, Claudinho. Então eu não podia passar por uma data dessa, porque eu nunca parei, na verdade, né? Eu tive aquele ato que eu falei ali de quase um ano, mas eu nunca parei de produzir. Logo na sequência eu já vim com Cosmic Rover. Então, são 35 anos praticamente ininterruptos. Eu não podia chegar nessa marca e falar, que legal, fiz 35 anos. E aí? Então eu tinha que comemorar de alguma forma. Como não tem show, né? Agora os shows estão começando a voltar, a gente não sabe ainda como vai ser ao certo. A gente ainda, quando eu comecei a história toda, era impossível tocar, então eu falei, pô, cara, eu tenho que produzir alguma coisa para movimentar o lance todo, né, agora a respeito dessa marca de 3 décadas e meia tocando metal. E aí, cara, tem que se reforçar isso, tocando metal, sem parar, batendo contra tudo e todos. E aí, o que acontece, cara? Eu não queria regravar, não tinha sentido nenhum eu regravar a música. O que é o Motorhammer? A princípio, é um projeto para mim comemorar essa marca de 35 anos, onde eu ia regravar algumas faixas da minha discografia. Na minha cabeça não tinha sentido nenhum eu gravar músicas do Panzer, porque foi divulgado pra cacete, saiu disco, não sei o quê, foi trabalhado pra caramba, não tinha sentido nenhum. E também existia o problema técnico de tocar bateria e cantar determinadas coisas que são humanamente possíveis de fazer ali, devido ao vocal gutural, bateria muito rápida. Então, eu eliminei a questão dos álbuns do Panzer por conta disso. E aí, cara, o que eu falei? Ainda tem, né? Eu tenho muita música perdida no meio desse caminho, de demo que foi gravada e banda acabou, de disco que foi lançado e foi mal trabalhado, de demo zoada dos anos 80 anos 80, né? Não tinha como fazer. Então, o que eu fiz? Eu reuni desse material todo 4 faixas e mais a ideia era fazer um EP inicialmente, 4 faixas e esse cover do Triumph, que era uma coisa que eu queria fazer muito. E gravei, montei a banda com o Renato, com o Corvo, que era o baixista do Panzer, meu parceiraço. E a gente gravou essas 5 faixas, comigo tocando bateria e cantando. É um remake dessas músicas antigas. Essa primeira faixa, inclusive, Fighting Against the Walls, ela tem 31 anos de existência. Essa faixa foi composta no Punch, a banda antes do Panzer. Uma banda lá perdida em Mairiporã, quando o guitarrista, talvez o JP conheça, claro, acho que você também. O guitarrista era o Marcelo do Exxon, acho que vocês lembram do Exxon, essa banda. O Exxon eu lembro. Então, era um dos guitarristas do Exxon que montou o Punch comigo, com meu irmão, e depois virou Panzer. Então, assim, aí tem um catado tem uma faixa do Chasing Fear, que foi a banda que veio depois do Scars, quando o Scars acabou, e aí fez um barulhão em São Paulo, e quando a banda virou um trio comigo, né, o Marco e o Anderson, a gente gravou uma demo que foi gravada e não foi divulgada, da onde saiu essa faixa Rage Over Rage. E aí, pô, cara, tá tendo uma resposta sensacional da galera, do público, e aí ela meio que deixou de ser
projeto e virou banda. E a Cara, gente tem o projeto de, até o final do ano, lançar um disco com mais músicas que eu tenho guardadas aqui, que ficaram perdidas, e uma faixa já nova que a gente já compôs, que é bem legal. eu estava escutando a Fighting Against the Walls e ela tem uma pegada muito legal, cara, porque ela consegue flertar com o início dos anos 80, mas é ousada. Eu estava ouvindo e falei, cara, essa música, você fica com o sentimento de, é passado, mas ela é agora também. Você não é... aquilo que você tem em mente com banda, né? Com música, né? Você é o primeiro, não é o primeiro que comenta isso. É que assim, cara, essas faixas elas foram compostas muito tempo atrás, que nem essa Fight Against the Walls foi composta há 31 anos atrás. Só que aí quando passou pela mão da banda agora e pela produção do Renato, que o guitarrista, o Renato, ele também é o produtor do EP. Então, o Renato, ele produziu o álbum com uma visão moderna, né? E os arranjos também, muito da mão do Renato na guitarra, também foram modificados com uma visão moderna. Então, ficou essas duas coisas, né? Do passado e do presente. A produção traz muito isso, né? Então, ficou um trabalho bem diferentão, viu, cara? Eu tava vendo. Fale, Jota. Estou aqui segurando para não tossir. Edson, como é que você enxerga? Porque assim, nós não estamos mais com 20 anos, né? Então, e quando a gente sair, talvez possa ser um recado para a galera nova, tal, que não sei bem o que passa na cabeça das pessoas. Eu, aliás, não tenho visto muitas pessoas novas. Não, na verdade, tem muitas bandas novas, e quem está encabeçando isso de uma certa maneira são as mulheres, né? Sim. A gente sempre fala muito dessa divisão que aconteceu com a Cripta e com a Nervosa. Tem a banda The Damnation, da Renata Petrelli, que eu acho uma banda muito legal. E são meninas que estão começando. Tem muita gente também que está começando, está fazendo um trabalho agora. Nós já andamos 30 anos. Só que nós não vamos conseguir andar mais 30. O que você diria para aqueles... Eu espero conseguir, viu, cara? Eu sei, mas eu vou ser sincero, acho que não, a gente não vai conseguir andar mais 30 anos com o mesmo pique. Pronto, não vamos conseguir andar mais 30 com o mesmo pique dos caras de claustrofobia que são mais novos, por exemplo. Que não são tão mais novos, né? O Marcão já estão ali aos 25. Já estão no mesmo time que a gente, cara. É porque eu sou mais velho aqui do grupo, entendeu? Então eu fico com essa coisa de... Eu conheci o Marcos, ele tinha 16 anos, velho, no show da Pompeia, que o Berit estava fazendo em 2009. Eu vi um post do Marcos esses dias que ele fez 40, cara. Então ele tá no mesmo time que a gente aí, tá ligado? Cara, eu sou 15 anos mais velho que ele. Aí eu penso assim, o que a gente pode pensar, esperar ou dizer, porque também é uma coisa assim que é importante, porque tem muita gente que gosta de você, Edson. Tem muito baterista que fica se espelhando. A gente tem que ser... Para com essa bobagem. Não, tem gente que fala assim, puta, eu quero ser igual a esse cara. Eu tenho 17, 18, 19 anos. Mas tem uma carreira para seguir. Sim. A perseverança e a insistência é uma delas. Qual outro aditivo para se manter fiel às convicções e ao desejo de trabalhar sempre por uma cena que dificilmente reconhece? Cara, é um pouco complicado, porque o cenário como a gente, o JP conheceu, como você conheceu, como eu conheci, não existe mais. Isso é um fato. Aquela coisa da... Eu ainda... Cara, isso para muita gente mais nova é quase que conto de fadas o que eu vou falar agora, e vocês sabem que isso foi muito verdadeiro. Mas para muita gente nova isso aí é uma fantasia. Aquela coisa do ganguismo, das gangues dos anos 80, vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Dos headbangers andando em bando pela madrugada. Isso não existe mais da forma como a gente conheceu. A moçada mais nova vê isso como uma fantasia que
para eles passa longe, por causa que o mundo não é como... Acho que até para nós seria impossível hoje viver dessa forma, até pela forma como a sociedade brasileira hoje é violenta pra cacete. A gente viveu num outro momento. Então não dá para tirar uma, sei lá, dar um conselho para essa galera baseado nessa vivência nossa lá de trás, porque a visão em relação ao cenário é muito diferente. Eu acho que para um moleque novo que está começando e quer seguir em diante, eu acho que se ele ama aí é mais uma coisa que eu vou falar que para muito garoto vai achar que eu estou falando uma fantasia e nossa, o cara é um true, é uma fantasia, e vocês sabem também que não é. Essa coisa de true me incomoda pra cacete. Falar para quem é mais novo que, de repente, se você realmente ama o som pesado, se você realmente ama o metal, para você é uma coisa que está acima de tudo dentro do seu coração, cara, nunca pare. Que é o que nos move e nos faz estar aqui até hoje, né? Vocês estão fazendo isso aqui por amor ao som pesado e eu não enxergo isso muito nas novas gerações, cara. Eu vejo uma moçada que talvez, lá vou eu ser polêmico, mas talvez eles sejam ecléticos demais para pensar dessa forma, tá ligado? A gente, essa forma mais radical de encarar a música como a gente tinha, que nos moveu até aqui e fez a gente ser como a gente é, cara. Talvez seja uma visão muito romântica para muita gente, mas é como eu cresci e vi acontecendo e vocês também. Com certeza. Não é? Com certeza. Mas eu acho que na questão a cena, eu acho que ela muda de acordo com o que o mundo muda, né? Sim, sim. Uma coisa que a gente pode falar hoje, na nossa época, e vocês devem ter passado por isso, a questão de adquirir equipamentos era um sofrimento, né? Então as pessoas falavam assim: nossa, tem uma guitarra Gibson na Teodoro Sampaio, mano, a gente fazia uma caravana para ir lá ver. Porque a gente ia chegar na vitrine, parar na vitrine, olhar para a vitrine e falar: e não é que a Gibson existe mesmo? Porque era impossível para a gente comprar. Hoje em dia está tudo, né? Hoje em dia você grava um disco, eu gravei o último EP do Da Major que a gente gravou, eu gravei os vocais aqui no quartinho da minha casa, no meu escritório. Então, Pela facilidade, né? Pode que a gente gravou tudo, pegou, levou para o estúdio, o produtor fez a mágica dele, acabou, lançamos online, que é outra realidade também, né? Hoje em dia o pessoal, os puristas ainda se interessam muito pelo CD físico, né? E eu acho que a questão do digital a gente tem que saber aproveitar ela, que, por exemplo, é muito mais fácil você mandar para um veículo uma versão digital do seu álbum, para uma resenha ou para qualquer coisa que seja. É muito mais fácil você mandar a versão digital. Tem gente que não quer, não, tem que mandar o disco. Né? Ainda tem pessoal da mídia que exige o disco, isso é um fato. Então, mas quem é que manda? Eu acho que você tem que ter uma realidade, a gente falou disso um tempo atrás, aí você tem que ter uma realidade financeira muito segura para você lançar, por exemplo, 1000 cópias de um disco hoje. Então, né? JP, só que vai fazer 1000 cópias e vai morrer com elas na mão, né? Só que o que eu vejo, cara, é que os grandes culpados da gente não poder, da indústria do CD estar morrendo, são as próprias fábricas de CD, porque o que acontece? Não é gravadora que eu tô falando, são fábricas, né? As que prensam CD de fábrica. Porque, assim, se você quiser lançar um vinil 180 gramas, 30 cópias, você lança. Se você quiser lançar um livro, 30 cópias, hoje, você lança. Se você quiser lançar, entendeu? Só que as fábricas de CD, elas ainda não entenderam esse formato novo do mundo e você ainda tem que fazer 1000 cópias, 500 cópias. Não, eu te vendo 500 cópias, entendeu? Quer dizer, se esses caras que detêm lá as máquinas que fazem isso, eles não entenderem, pô, seria maravilhoso uma banda lançar um EP, por exemplo? Por exemplo, eu lancei o Motorhammer agora tem um mês e meio. Se eu conseguisse fazer
50 cópias de fábrica do CD. Eu ia vender, eu ia mandar fazer mais 50, vender mais 50, entendeu? Isso começaria a movimentar o mercado. Agora, você pegar 4, 5 mil reais e injetar numa prensagem de 1000 cópias para você vender pouquinho e encalhar com o resto, Sim. é fora da realidade. Então, as próprias fábricas que estão matando o CD, entendeu, cara? Então, isso se encaixa na realidade do mundo, né? Que nem você Sim. falou. Que eles não fazem uma quantidade mínima, Sim. devem usar as razões deles para isso, né? Mas já que A eles não razão fazem é querer ganhar mínima, muito. eles acabam perdendo um nicho de mercado que são as bandas pequenas e que, na verdade, tirando esse ou aquele, é o mercado do heavy metal brasileiro e é um mercado de muito estilo musical aí. Eles acabam perdendo uma fatia do mercado que pode se tornar uma grande fatia pela quantidade. Aquilo, você vai lá, faz 50 do Metal Hammer, a gente vai lá, faz 50 do Damage War, o Claudinho vai lá, faz 50 do que quer que seja que ele esteja fazendo, e você supre esse mercado, né? Você acaba suprindo a demanda desse mercado, você tem uma quantidade de CDs que não foi onerosa para o seu bolso, não foi oneroso para a banda em si, né? Porque tudo acaba sendo dividido ali, não foi oneroso, e existe a perspectiva de você vender aquilo rápido e mandar fazer mais. Exatamente. Né? Só que o problema é que as fábricas não entenderam isso ainda e, pelo visto, não vão entender. Eu sei que existem alguns selos russos que estão fazendo esse tipo de coisa. O Chaos Fear mesmo lançou um álbum através de um selo russo que parece que lança em tiragem menor. Então, quer dizer, fora daqui o pessoal começou a entender a jogada. Agora aqui ainda está com essa cabeça de tem que ser 1000 cópias. E ninguém vai fazer 1000 cópias. Eu ia exatamente, cara, eu ia exatamente perguntar isso e você antecipou e respondeu que isso é um problema que pode se chamar cultural ignorante, né? Ou uma coisa assim, não estamos abertos ao progresso. O mundo inteiro progrediu, mas nós queremos ficar aqui. Na verdade, não estamos abertos à nova realidade do mundo, né? Porque a gente está falando de heavy metal, a gente está falando de rock, mas, tipo assim, quantos nichos aí fora, quantos grupos, quantas bandas, quantos cantores pequenos tem aí que gostariam de poder fazer uma tiragem menor para vender no show, para vender para os amigos, para poder fazer uma tiragem menor, até para levantar o dinheiro e mandar fazer mais. A não ser que você rompa com o sistema e faça igual o Pearl Jam fez uma época, que eles lançaram 300 discos no ano, porque eles quebraram o pau com a gravadora. Vocês não vão vender mais. Aí eles arrumaram a maquininha de cópia, prensava tipo 100 cópias ao vivo e vendia a $1, $2, $2. E os caras ficaram emputecidos porque comprava o show da noite. Comprava o show da noite, porque o vocalista falou assim, esqueci o nome dele, esqueci o nome do vocalista do Pearl Jam. Death Vader. Death Vader. Ele falava assim, cara, se a imprensa quer nos pressionar, nós vamos pressionar a imprensa e chega, acabou. E eles deram o tiro certo e o cara saía de casa e voltava para casa com um show da noite por $2, né? Então parece que a gente está ainda muito. O artista aqui no Brasil, ou boa parte dos artistas, parece que eles estão ainda presos a essa necessidade de dar uma satisfação a uma gravadora. Edson, será que a gente é muito preso ainda a essa necessidade de estar ali no Porto Seguro? Não, eu vou me acolher aqui, eu não vou abrir mão desse projeto que está claramente acabando, está me dando um câncer. Mas... Cara, eu acho que falta no cenário brasileiro assim, de bandas, eu acho que falta ser um pouco arrojado, meio que bater contra as coisas, falta um pouco de faça você mesmo. Eu acho que eu acho não, né? É uma galera, a galera muito acomodada nessa coisa de, como você falou, de estar ligado, de estar dentro de um zona de caminho, conforto.
zona de conforto, dentro de um trilho certo do andar da coisa, dentro daquela moda da música daquele momento, o que eu não discordo, porque novas bandas sempre surgem dentro de novos movimentos. Mas eu acho que aqui a coisa está um tanto quanto estagnada, cara. Me incomoda bastante. O cenário daqui ele me incomoda numa série de coisas, cara. Assim, eu vejo muitas bandas novas que não apostam, por exemplo, na parte visual da banda. Você vê o cara ali num clipe, ali, do jeito que ele tá na rua, ele tá no clipe. Eu acho que falta uma visão mais arrojada de forma artística para muita gente, entendeu, cara? E isso acaba, na questão de lançar CD, o que a gente está falando, acaba se encostando nisso. Vamos lançar pelo streaming, porque o streaming tá aí. O streaming é uma realidade? Mas, cara, honestamente, bicho, eu não vejo ninguém tendo nenhum retorno com o streaming, cara. Falta um pouco de profissionalismo, um pouco não, falta bastante profissionalismo nas bandas hoje em dia. Inclusive, cara, uma coisa que me incomoda muito é esse comodismo da galera de fazer gravação com celular e postar foto de gravação de ensaio em Instagram, em YouTube. Parece que a tecnologia ela permitiu a galera ter acesso às coisas e a qualidade caiu. Que antigamente a gente se preocupava em entrar no estúdio, gravar, e hoje em dia tudo. Foi o que o JP falou agora há pouco. Hoje é muito fácil gravar com qualidade, é muito fácil fazer as coisas, mas tem uma galera que está fazendo as coisas meio de qualquer jeito. Uma das brigas que eu tenho amigos que são amigos em comum aqui de todos nós, de uma conhecida revista que todo mundo conhece, os jornalistas dessa revista de metal aqui reclamam muito que a galera não manda foto em alta resolução, que as bandas mandam material e não tem release, o cara não sabe nem de onde a banda é. Então, quer dizer assim, o nível caiu muito. Por quê? Não sei. Entendeu? Eu não sei. Só que isso prejudica muito o cenário andar, e sempre vamos ficar presos àqueles velhos nomes, e as bandas novas não conseguem atingir um patamar de divulgação por conta do amadorismo extremo que está acontecendo. Não estou generalizando, tem muita gente fazendo trabalho sério, muita gente bacana, mas tem muita gente fazendo tudo errado. Isso é verdade. Esse ponto que você falou aí da questão do material, cara, isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. Falo, sabe? Qualidade de foto, release atualizado, sabe? Você procura. Eu trabalho com design gráfico, cara. Eu entro num site, procuro um logo vetor, não tem. O cara fala para mim, tem um PNG aí. Oi, fia onde você quiser o seu PNG. Pô, eu quero um PDF com qualidade. Exatamente. Principalmente que nem você falou, você está trabalhando com uma revista impressa, mano, sabe? É porque o designer lá com certeza dá um jeito, sabe? O cara vai lá e faz, que nem eu cansei de fazer. Eu cansei de pegar coisas de assessoria para fazer e, mano, não tem um logo em vetor aí? Não tem. Era um logo fácil. Eu vetorizava e mandava para assessoria, falava assim, ó, tá aí, ó. Se usou, se não usou, eu acho que eu já falei isso, né, Cláudio? Já. Cara, uma coisa um hábito horrível que eu vejo a galera fazendo com redes sociais, assim, fica mandando por inbox, olha, ouça meu disco, assista meu vídeo, a minha música fantástica que eu gravei. Eu tempos atrás, logo no começo da pandemia, eu lancei um e-book explicando, são 2 e-books explicando, primeiro como ter rede social profissional para músico e outra para como conduzir um lançamento, né, baseado em toda a história que eu já vivi. Tá lá no meu site para baixar. Cara, por que eu lancei isso? Porque vocês também, eu não aguento mais receber mensagem de gente que eu nem sei quem é, pedindo para ouvir a música, pedindo para assistir o vídeo, para ver se o que. Cara, não façam isso é muito chato. Vocês querem divulgar? Foi que o JP falou, pega uma assessoria de imprensa. Mas essa forma facinha de fazer as coisas, mandando, ouve minha música aí. Isso está tudo errado, cara. Não é assim que faz. Aliás, Edson, eu já te falei isso aí. Eu tenho um amigo do sul do país. É um menino que ele tem o Def Cover.
O moleque tem 22 anos de idade, eu mandei o e-book seu para ele e o endereço do site. Pô, obrigado, Cláudio. Ele mandou, logo na semana que saiu, eu mandei para ele, Matheus, um talento impressionante. O Que moleque bacana. mandou um relato. Claudinho, você não imagina como isso está me ajudando. Porra, A pandemia deu um break, mas quando eu vi a primeira vez que eles tocando lá em Santa Catarina, eu falei, mano, vocês vão fazer coisa autoral? Ele, vamos, então estamos compondo, é que agora com a pandemia eles pararam. Mas Sim. a gente já via a qualidade fazendo death cover. Claro. E ele agradeceu muito. Cara, obrigado, meu, putz, grila, me ajudou pra caramba, tal. Fico Então, feliz de estar às vezes, ajudando assim, alguém com isso. o negócio tá aqui, ó, na palma da mão, né? E o que nos impede de poder ter e crescer e fazer a coisa virar, né? Exatamente, cara. Não que eu tenha a verdade na história, mas, por exemplo, Mas é uma ferramenta. eu lancei isso baseado em vivência, em erros que eu cometi, inclusive. Então, assim, como fazer um lançamento da forma correta? Baseado em vivência. Só que você vê um monte de gente fazer tudo errado e fala, caceta, meu. Sabe? Então, caiu muito o nível de como se faz. Caiu o nível, inclusive, de mídia. Veículo de mídia que eu já teve veículo de mídia que me faz pedidos absurdos, entendeu? Então você fala, sabe, você tem como eu mandei para vocês, um press kit, né? Eu teve veículo de mídia que me entrevistou agora com o Motor Hammer, que eu mandei o press kit e o cara me perguntando coisa que está no press kit. Então, assim, o cara não leu. E o cara é jornalista, mas ele não leu. Ele quer saber de mim, mas ele não leu o que eu mandei para ele já mastigado. Quer dizer, o nível caiu num geral total, assim. Entendeu? É bem complicado, cara. O que você falou aí tem uma relevância enorme, cara, porque é aquilo que você falou, a qualidade está caindo e, tipo assim, vamos fazer o mais fácil, né? Exatamente. Música nunca foi fácil, né? Música sempre Não. foi 5% de inspiração e 95% de transpiração, né, cara? E vou fazer até uma piada aqui. E música fácil, ela é difícil de tocar. Eu sei que não tem nada a ver com o que você está falando, mas eu não podia perder piada. E é tão difícil que música fácil é difícil de tocar. Eu tenho uma história boa com isso aí, mano. Eu tinha uma outra banda de HC que chamava Ódio Social, tá na ativa aí até hoje. Uhum. E uma vez, a gente, antes de ensaiar, tinha um Ramones cover tocando, assim, na sala que a gente ia ensaiar. Vamos tocar um Ramones? Vamos! Aí a gente foi tocar um Ramones. Não saiu merda nenhuma, velho. Ramones é difícil. Tocar a bateria... música massa é difícil pra cacete. É difícil pra cacete. Aí a gente foi aí a gente resolveu tocar aquela Somebody, pô, sabe? Que aí era mais fácil, né? Salve, galera, beleza? Espero que sejam todos bem aí. Vamos lá para uma dica de CD do canal Etnos Rock aí. Mais uma dica de CD aí. Dica de CD da semana aí, essa banda aqui, ó. Tomb of Love. Tomb of Love, para quem não conhece, é uma banda aí que tem um estilo de som meio peculiar aí no meio do metal aí, né? Eles é um lance mais post-rock. Post-rock aí tem uma grande influência das bandas, né? De gótico também aí, como Joy Division, Depeche Mode, sabe? Tem umas pegadas um pouco meio punk, sabe? É muito legal, uma banda legal aí. Esse é o segundo álbum deles, né? Que foi lançado pela Eclipse Lunares, com outros selos aí. E saiu em Digipack, um encarte legal aí. A temática aí fala um pouco de Brasília, né? Fala um pouco de Brasília aí. Mas as letras não são em português, tá? As letras não são em português. É uma banda muito legal que vale a pena dar uma conferida aí. Pra quem não conhece a banda aí, pode procurar aí no Facebook, aí no Instagram. E quem quiser também o CD, pode estar falando aí com o Leandro, da Eclipse Lunares, que ele tem bastante coisa nessa linhagem, né, de Doom, Death Doom e post-rock, né? Então a dica da semana é essa banda aqui, ó, Tomb of Love, banda muito legal mesmo. Pra quem curte o estilo aí, ó, vale a pena. Vale a pena mesmo, CD muito legal, encarte bonito.
Mostrar o encarte aqui para vocês, né? Encarte muito legal aí, ó. Simples, mas o pessoal da banda aí, que é os 2 membros, né? Gravar esse álbum aí. Vale a pena conferir aí. Beleza, galera? Então tá aí minha dica aí, minha contribuição pro Etnos Rock aí, dos meus grandes amigos aí, irmãos, né? O JP Carvalho e o Cláudio Tiberius. Beleza? Então, galera, não esqueça, Tomb of Love, dica da semana aí. Vale a pena conferir. Beleza? Galera, ótima semana a todos aí. Falou! Você sabe o que eu queria? Eu queria ver mais essa geração que está chegando. Eu queria ver mais eles se expondo. Eu queria ver mais essa molecada tocando. Eu sempre, quando tinha o Blackmore, eu adorava ir assistir banda nova. O guitarrista do Revivalist eu achei numa dessa. Eu adorava ver banda nova surgindo, ver propostas novas. Eu gostaria realmente de ver um monte de gente nova surgindo, novos nomes. Só que eu não tenho percebido muita coisa nova surgindo. Eu tenho percebido muito músico solo surgindo, muito moleque tocando no quarto. Mas o tocar no quarto, você pode ser o astro do quarto, né, meu? O Steve Vai do quarto, o Newport do quarto. Só que o tocar no quarto se você não tem a estrada, cara, tocar no quarto não adianta nada, bicho. Pois é. Entendeu? Tem que ter a vivência da estrada, da noite. O músico tem que viver assim. Eu sei que a gente está passando de uma pandemia que já tem quase, sei lá, daqui a pouco vai fazer 2 anos, mas. E esses quase 2 anos geraram muitos astros de Instagram, né? Astros músicos de Instagram, de YouTube, mas eu realmente gostaria de ver essa moçada nova surgindo e aparecendo. Mas eu acho que aquele negócio, né? Depois que eu acho que o metal e o rock em si ele impregna na gente, porque é uma coisa que é impregnada comigo desde criança, assim. Eu era mais radical, eu era mais eclética, mas isso, com o tempo, eu me tornei muito mais eclético também, né? Até pela informação dela. Mas isso é uma coisa tão enraizada na gente que a gente não consegue ficar sem, cara. Eu já parei de tocar, já parei de escrever, já parei de fazer umas 200 vezes já. Já não... Mas olha, eu tenho uma coisa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho. Ai, Cláudio, você só escuta metal, você tem que ser mais eclético. Eu falei, você é uma pessoa eclética? Ah, eu sou eclético, eu ouço tudo. Aí eu botei o Vaio do Cannibal Corpse, pronto, quero ver se você é eclético mesmo. Não, mas isso aí também não dá. Falei, então você não é eclético. Eu não venho com essa patifaria pro meu lado, não. Eu penso assim... Eu sou totalmente avesso ao ecletismo, cara. Para mim, ele não serve, tá ligado? Eu sei que no Brasil, 90% das pessoas são... Eu até brinco, eu falo para minha mulher sempre isso. Eu devia ter nascido assim, né? Eu vejo um cara passando com um carro, assim, ouvindo, sei lá, ouvindo sertanejo, ouvindo samba. Eu falo para ela várias vezes, eu devia ter nascido assim, eu teria sido muito mais feliz, tá ligado? Porque... essas pessoas são felizes, cara. O mundo delas não é tão complicado porque elas vivem dentro de um mundo que a massa, né? Tudo é feito para massa. Então tá todo mundo bem. Agora você é a gente que vem de um negócio que, porra, bicho, desde os 15 anos ouvindo Mercyful Fate, cara, não vai, sabe, cara, você não vai se enquadrar dentro da sociedade brasileira de uma forma muito fácil, tá ligado? Então, a minha mulher costuma falar para mim o seguinte, né? Ela falou assim, você é um cara muito eclético, mas o distortion tá sempre ligado. E é verdade, porque a gente é eclético, mas, tipo assim, principalmente dentro do rock, eu escuto uns bagulho diferentes. Minha mulher dá aula de dança do ventre, cara. Sim. Eu conheço uma porrada de música árabe, vou te falar, mano. Os caras estão certos, quem tá errado é nós, porque aqueles caras lá é de outro planeta, né? Não, cara, cara, é assim, o que eu entendo... Ouvir música oriental... Então, o que eu entendo em relação à música é assim, até já, isso é fato de dados do país, né? Dados culturais aí do país. A Finlândia é um país extremamente culto, tem uma taxa de Epa, corta essa. Pronto, agora eu lá, corta daí. Então, a Finlândia ela tem uma taxa de
de cultura muito alta, né? Uma taxa de pessoas cultas muito alta. Então, o que acontece, cara? A música oficial da Finlândia é o heavy metal, entendeu? Por quê? A forma como eu entendo, e talvez vocês concordem comigo. O heavy metal ele é uma música que ele traz um estilo musical que traz tanta informação a nível auditivo, nível técnico, nível lírico, que se você não tiver um mínimo de cultura, você não consegue assimilar isso. Uhum. Você não rola. Então, agora, se você está num país como o Brasil, que 90% da população ouve abaixa, levanta, pega aqui, pega ali, entendeu? Entendeu? É esse tipo de música. Cara, Peraí que eu fiquei com vergonha. Peraí que eu fiquei com vergonha agora. É música Não. É música para massa, entendeu? Porque ela não passa muita informação. Então, como você está falando, música oriental que tem uma carga cultural gigantesca, uma carga histórica muito gigantesca, ela realmente, cara. Quer ver, ó, uma coisa que eu gosto, eu não sou eclético, mas uma coisa que eu gosto pra cacete, eu gosto de reggae, bicho. Pra cacete. Eu sou um grande conhecedor de reggae, não falar Bob Marley, não, conheço um monte de coisa. Por quê? Porque é um estilo musical extremamente rico, tecnicamente falando, como estilo musical tocando, e ele traz uma carga cultural e histórica por trás dele gigante, uma carga social gigante pra caramba. Entendeu? Então é uma coisa que é muito profunda, se você for se aprofundar ali na história dos caras, da onde veio e por que veio. Nossa, cara. Então, quando eu falo de ecletismo, é em relação ao brasileiro consumir lixo de mercado, entendeu? E 98% da população consome isso. Sim. Entendeu? Então, nós somos puta excluídos, né? A gente que ouve rock sempre foi, né? É a coisa do rock and roll bandido do passado que hoje em dia muita gente não entende, né? Salve, camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o João Messias Júnior. Tô aqui com a galera do Exynos Rock para passar o menu semanal do canal. Para quem ainda não me conhece, me chamo João Messias Júnior. Tenho um canal que passa vídeo toda terça, toda sexta no YouTube, passeando pelos diversos estilos do rock and roll, com ênfase no nosso querido, amado e respeitado underground. E o menu da semana será composto do seguinte conteúdo sonoro, que vai passear pela soul music, vai passear pelo classic rock e vai passear pelo rock and roll mais visceral. Nós vamos ter Ricardo Parron, que o músico ficou conhecido por tocar no Destra. A revelação do rock nacional Malvada. E a banda sueca Blues Pills, que eu estou ansioso para ouvir os novos sons deles. E é isso, meus amigos, é como eu sempre digo, prestigiem a música que vocês tanto amam, não fiquem presos às grandes publicações, fuçem no YouTube, fuçem no Spotify, fuçem nas mídias virtuais para vocês descobrirem suas novas bandas favoritas. E é isso, meus amigos, boa semana, aquele abraço e até mais. Agora estão voltando com a história de que todos nós temos pátrio coutinhoso, né, cara? Sei lá. Eu não vou falar a minha opinião a respeito disso em respeito ao nosso amigo aqui, Cláudio. Né? Então, ele bem sabe qual é a minha opinião. E, inacreditavelmente, é o que a gente sempre fala, assim. Sabe por que a gente é amigo? Porque a gente se respeita. Sim. Posso falar, então, já que você está tocando nesse assunto e o Cláudio vai entender, vamos falar do Mercyful Fate, que é uma coisa sensacional, tá ligado? É um negócio sensacional. Nada mais satânico do que o Mercyful Fate. Mas não é um satanismo... Não é um satanismo barato. Aquilo é uma pura poesia, cara. A poesia satânica. Então você pega o som, é rock progressivo, é tão progressivo quanto um Jethro Tull, talvez, só que tocado de forma pesada. E as letras são extremamente inteligentes. Não é porque você gosta daquilo que você vai cultuar o diabo. Não é isso. Só que é interessantíssimo você ouvir as letras e ler e entender uma outra perspectiva de visão das coisas, cara. Não, e em contrapartida, para
para dar um contraponto no que você está falando, existem bandas que se intitulam white metal e são fantásticas. Você vê o próprio Trouble. Trouble, para mim, é a coisa mais fantástica do mundo. O The School é o disco que não sai do meu playlist nunca. Não, Trouble é fantástico. Eu, por exemplo, eu já não que eu respeito pra cacete, mas não é uma banda, por exemplo, o Dissection, que o cara se matou lá. Eu não uma banda que eu não ouviria, não pararia para prestar atenção, porque aquilo realmente é ligado ao culto, né? Do oculto, do cara ali que sabia o que ele estava falando. Não é uma coisa que não me interessa, mas respeito quem gosta. Agora, você pegar uma coisa poética como o Merciful Fate, que é um negócio literário, é como se você pegasse um trabalho, por exemplo, o King Diamond é mais que isso, mas versar sobre o lado negro como o Edgar Allan Poe versa, é legal pra cacete de ouvir olhando dessa forma, entendeu? Então, da mesma forma como Trouble versa sobre o lado bom da força, um outro jeito, entendeu? Então, é exatamente o que eu acho. Tipo assim, eu acho que a questão dessas bandas, assim, eu não gosto quando parte para pregação. Nem para o lado claro, nem para o lado escuro. Quando vai para a pregação, eu não gosto. Dissection mesmo é uma banda que eu não gosto. Exato, que eu falei, voltado ao culto, já é uma outra coisa. E a parada era a parada do cara, beleza. Me deram um CD do Dissection para resenhar e eu fiquei uma semana olhando para ele, assim, ó. Eu não tinha o que falar. E tipo assim, a banda é ruim? Não, eu não gosto. É diferente. Mas quando parte para pregação, eu não gosto, mas saca? Você sabe qual o The problema? School, né? Que é a banda que nasceu das entranhas do Trouble, o último CD do Trouble, é tudo fantástico, cara. Você vai falar que o trabalho não é bom, né? Não, quando é panfletário, é problema. Mas o Cláudio sabe o quanto eu gosto de Trouble. Qual o problema? É que, segundo a carta do apóstolo... Não, brincadeira. O problema é o seguinte, o King Diamond, ele tirou uma foto uma vez com o Robert Switch, batera do Stryper. Uhum. E essa foto foi um documento que algumas pessoas usaram para dizer a seguinte frase: aqui não existe o bem e o mal, o branco e o preto. Aqui existem dois músicos que se respeitam. O King Diamond, o Kerry King, ele foi assistir um show de uma banda do staff do Slayer, é o As I Lay Dying, não sei, é o As I Lay Dying, uma banda americana, eu gosto muito dessa banda, sou muito fã dessa banda. E perguntaram para ele, você está assistindo um show da banda que é formada por cristãos? Aí ele falou, não, eu estou assistindo uma banda que é do mesmo cast do Slayer e que é muito boa, por sinal. Então, isso que o Jota falou, ele tem o seu peso, por quê? Porque o mundo hoje, principalmente hoje aqui no Brasil, está perdendo muito tempo em defender a sua bandeira e não se unir. A minha bandeira é mais importante. Não, eu só posso escutar isso. Não, eu só posso escutar aquilo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e o Immortal tinha acabado de lançar um disco. Eu estava escutando, não lembro o disco que é Capa Azul, não lembro o nome agora. E uma amiga minha falou assim, nossa, Cláudio, você escutando Immortal? Eu falei, eu preciso conhecer tudo, né? Porque que acontece? Se você se torna prisioneiro, por exemplo, o Edson falou do Merciful Fate. Ele vai dormir essa noite e não vai precisar ouvir o Merciful Fate, a não ser que ele queira ouvir uma ou duas músicas, mas se ele falar assim, não, eu tenho que ouvir Merciful Fate, senão eu não consigo dormir, a música deixou de ser a arte para ser o Deus dele. Exatamente. Entendeu? O Trouble também não, eu não vou conseguir dormir se não escutar o Mortification, Stryper, Sacred Warrior, whatever. Então, cara, se você não consegue simplesmente ir dormir, botar a cabeça no travesseiro e pegar no sono, isso que você coloca como algo muito, muito grande se tornou o seu senhor e você deixou de ser livre. E aí não faz sentido nenhum se é black metal, white metal, death metal, não interessa. Hardcore, samba, sertanejo, não interessa. Não interessa. E eu vejo tudo isso, sabe como, cara? Como caminhos de expressão artística dentro do metal, cara. Não tem mais nada além disso.
um se expressa de um jeito, outro se expressa de outro. No final, se a gente for interpretar, todo mundo está dentro de uma grande família que ouve metal. Então, é o que você falou. Isso não pode virar a sua religião, né? Assim, uma banda, o texto de uma banda passar a ser a sua verdade. Isso não pode ser. Se você encarar isso como arte, como música, tá tudo certo. Eu vejo dessa forma. Edson Grazef, você tem 8 minutos para se manifestar, agradecer e tchau. Beleza, vamos lá. Quero agradecer JP pela oportunidade, pela simpatia. Muito obrigado aí pela oportunidade da entrevista, de eu estar podendo falar desse momento aqui da minha carreira. Obrigado, Claudinho. Claudinho, não tem que agradecer uma coisa, eu tenho que agradecer 1 milhão de coisas. Da parceria de sempre ao lado de tudo que eu fiz aí, sempre envolvido de alguma forma. E não podia ficar, nesses 35 anos de carreira, Cláudio, você não aparecer de algum jeito, né, cara? Não tinha como. Então, eu queria agradecer pela oportunidade e também por tudo que você já fez em prol dos meus trabalhos, Cláudio. Obrigado de verdade. Como é que a galera, já que a gente está tão na internet, como é que a galera te encontra? Tá, ou a vamos gente lá. vai ver na descrição depois? Como que funciona? Vamos lá. Acho que vocês vão pôr aqui embaixo. Quer conhecer tudo sobre o que eu já fiz? www.edsongrazef.com.br. Grazef é difícil de escrever, mas vai estar escrito aqui embaixo. Vai estar escrito. Vai ter... quer conhecer o Motorhammer? O Motorhammer está em todas as plataformas digitais de streaming. Quer conhecer o Cosmic Rover? Melhor álbum, um dos melhores álbuns de 2019, segundo os leitores da Road Crew, e vários outros sites. Aí é uma outra viagem, que é viagem pra caramba. Também está em todas as plataformas de streaming. Cosmic Rover já tem 3 trabalhos, né? Agora vai estar saindo o 4º trabalho com um novo guitarrista, que é o Xande Saraiva, que é o guitarrista do Baranga, o vocal do Baranga é o nosso guitarrista hoje. Então a banda seguindo por um outro caminho meio anos 70, legal pra caramba, todo mundo vai gostar, eu acho. E é isso aí. Agradeço a todos, fiquem de olho nas minhas redes sociais, que sempre tem novidade. Tem meu Instagram também aqui, ó, se quiser me seguir, Edson Grazef. Tá, vou colocar o endereço do grande tatuador também, mas isso aí é para outro programa. Obrigado. Eu não sou tão alto assim. É isso aí. Nós é que agradecemos aí a sua presença. Nossa, valeu demais aquilo que eu já falei anteriormente. Por mim, a gente ficava aqui até 4 horas da manhã conversando. E a gente pode combinar isso fora das câmeras, claro, né? Claro. Já que você é meu vizinho aqui, né? Pertinho, qualquer hora dessa a gente se encontra aí andando na Engenheiro. Eu vacino agora em setembro, depois está liberado. Calma, com máscara, calma. Eu e o JP descobrimos que a gente corre no mesmo lugar aqui todo dia. Então, não, você corre, eu ando. Eu corro. Você corre, eu ando. E eu fico cansado só de ouvir você falar que foi correr. Mas tudo bem. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Legal demais. Valeu. Nós é que agradecemos. Abraço do pessoal. E Edson, em respeito a vocês, Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá? Eu amo muito vocês. Muito obrigado. Valeu, um grande abraço. É isso aí. A gente se fala. Obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. Viu? Recording in progress. Agora isso. Tá falando pra sair da reunião. Por quê? A gente fica aí, não sai não. A gente quer conversar com você. Apareceu. A gente pegou essa menina que fala aí no começo, lá quando a gente tirou ela do caixa eletrônico do Bradesco. A gente pegou ela pra trabalhar no programa. É bom que ela tem as senhas do Bradesco, né? Só tá faltando pra nós o dinheiro do Bradesco. Vamos lá então. É bate-papo ainda, né? É bate-papo ainda, né? Você que quer mudar, mas não sei o que você quer. Quem mudar essa evolução toda? Eu devo entrevistar vocês dois agora, vai, já que vocês são amigos novos agora. Não, entrevistado é esse rapaz aqui embaixo. Só que tá um contrário. Não, então. Só que agora, eu vou tirar um sarro do rapaz, porque o menininho aí que tá do meu lado, que ele sempre fala que eu vejo o lado errado, né? Só que de alguma maneira, não sei o que aconteceu, Jota, você foi pra baixo, tá? Então você agora... É verdade. Ele tá pra baixo aqui, não tá embaixo? Não, você tá embaixo. Você tá aqui. Então pra mim ele tá embaixo. Tudo bem, então faz parte. Na edição, tudo arruma na edição, né? Na ilha a gente arruma. Capaz que sim.
Pode arrumar na edição, mas vai pro final, né? Boa. O nível caiu no geral total, assim. É bem complicado, cara. Muito bem. Silêncio abissal, né? Abissal. Ó, viramos os reclamões, os chatters, né? Vai encerrar, então, mas o que você falou aí tem uma relevância enorme, cara, porque é aquilo que você falou, a qualidade tá caindo e, tipo assim, vamos fazer o mais fácil, né? A música nunca foi fácil, né? A música sempre foi 5% de inspiração e 95% de transpiração, né, cara? E vou fazer até piada aqui. E música fácil ela é difícil de tocar. Eu sei que não tem nada a ver com o que você tá falando, mas eu não podia perder piada. E é tão difícil que música fácil é difícil de tocar. Então, é o que eu entendo em relação à música, assim. É até já, isso é fato de dados do país, né? Dados culturais aí do país. A Finlândia é um país extremamente culto, tem uma taxa de analfal... Epa, corta essa. Pronto, agora